A paz do Senhor, me chamo Maria Rita, mais conhecida como Irmã Ritinha, 63 anos, sou baiana, moro em São Paulo desde 96, aqui na Praia Grande eu moro desde 2015. Sou casada, tenho 3 filhos, o meu filho mais velho, meu primogênito, aos 18 anos de idade, foi diagnosticado com uma enfermidade grave, um câncer, um sarcoma, que é um câncer que dá cabeça-pescoço. E ele fez 11 meses de tratamento, no qual ele não respondeu o tratamento. Foram 11 meses assim de sofrimento, eu vendo meu filho se desfinhar a cada dia e ele não respondia o tratamento. Ele começou com as quimioterapia e não estava atendendo o tratamento, estava só evoluindo mais. Os médicos diagnosticaram, já passou para ele fazer as radioterapia também. Enfim, ele fez os dois juntos, só estava debilitando ele ficando cada vez mais fraquinho. Isso foi em 2002. Final de 2002, fevereiro de 2002, os médicos me chamou, fez uma reunião com todos os médicos que acompanhavam ele e falou que ele não estava respondendo o tratamento, que ia suspender as quimioterapia e as radioterapias, porque ele estava só debilitando e não estava respondendo o tratamento. E que ele tinha só 2 meses de vida. Eu falei para os médicos assim, eu confio no médico dos médicos, isso vai ser feita a vontade do Senhor. E foi a vontade do Senhor que prevaleceu realmente. Aos olhos do Senhor, ele cumpriu a meta dele aqui na terra. 2 meses depois que o médico falou, deu esse diagnóstico de 2 meses de vida só para ele, realmente. Eles falaram em fevereiro, passou o mês de fevereiro e o mês de março. Dia 2 de abril, ele veio a falecer, com 19 anos. É uma perca grande. A gente é educado para que os filhos enterrem os pais. Mas quando acontece o contrário, é muito difícil. Não tem explicação assim a dor de uma perca de um filho. Eu falo, eu não perdi meu filho, eu devolvi ele para Deus. Porque a gente perde pai, a gente perde mãe, a gente fica órfão de pai e mãe. No meu caso, eu já era órfão de pai e mãe. E quando meu filho se foi, como que fala? Fiquei órfão de filho, não tem essa palavra. Eu senti como... A conclusão que eu cheguei é você fazer uma cirurgia sem anestesia, arrancar um pedaço de você, até porque filho é um pedaço da gente, que eles nascem grudados na gente, né? Cordão umbilical. E foi assim que eu senti, tirou um pedaço dele, se foi, mas como esse Deus ele é tão grande que ele dá o bálsamo que acalenta aquela dor, que apazigua aquela dor. E foi assim que eu suportei. Quando meu filho ele faleceu, eu estava do lado dele, eu vi o último suspiro dele. O pessoal assistente social do hospital ainda falou, mas é um momento difícil assim para você, tem alguém da família aqui que possa fazer essa parte funerária. Mas eu ali, confiante em Deus, só voltando um pouco, no dia que ele faleceu, eu fiz uma oração do Salmo, levanta os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Fiz esse salmo umas 9 horas da manhã, e meu filho estava assim, sabe, nos últimos momentos dele. E durante os 11 meses de tratamento, eu falava, Senhor, está nas tuas mãos, Senhor, mas assim, aquele querendo para mim, e trazendo para mim, porque, sabe, quando foi nesse dia 3 de abril de 2003, nessa manhã do dia 3, eu falei para o Senhor, fiz essa oração do Salmo, e eu falei para o Senhor, Senhor, ele é meu filho,
Mas antes dele ser meu, ele é teu. Foi o Senhor que me deu ele. O Senhor sabe como ele foi bem-vindo na minha vida, como ele foi esperado. Mas antes dele ser meu, ele é teu e eu te devolvo ele agora. Eu não quero ver ele aqui sofrendo assim, não. Eu te devolvo ele agora. E nessa hora, Deus ouviu, ele ouviu o meu pedido durante os 11 meses, sim, que Deus vê, Deus conhece, Deus sabe, conhece nós por dentro. Mas ele viu que eu estava falando, Senhor, ele é teu, mas era aquele teu querendo ainda para mim. Nessa hora que eu falei de coração, que Deus me ouviu, foi na hora que Deus falou, tá bom, filha, então concluiu a meta dele aqui na terra. Meu filho foi um jovem que viveu tudo assim, esses 18 anos até ele adoecer, viveu tudo, ele trabalhou, ele é um jovem que nunca bebeu, nunca fumou, nunca envolveu com droga. Aí ser diagnosticado com uma enfermidade dessa, não foi falta de tratamento, ele teve um tratamento excelente, ele fez tratamento ali no Hospital São Paulo, no Instituto de Oncologia, no GRAAC, é um hospital bem conhecido, né, que atende só jovem e criança. E ele teve um tratamento, ele não respondeu o tratamento porque não foi a vontade do Senhor. Na meta dele aqui na terra, aos olhos do Pai, ele cumpriu aqui. E foi assim que meu filho se foi. Eu tive força dada do alto céu, quando a assistente social falou que eu podia, se eu não tinha alguém para fazer essa parte funerária, eu falei, não, Regina, me lembro bem o nome da assistente social da época, eu falei, não, Regina, eu quero fazer isso pelo meu filho. E Deus me deu força. Da onde foi? A força do céu, com certeza absoluta, pelos olhos da fé, que foi Deus que me deu essa força. Eu fui para a funerária, eu escolhi o caixão, escolhi as coroas de flores dele, até esse ponto. Aí depois foi que chegou minhas amigas, que eram minhas chefes, trabalhavam na época na escola do Senai. Chegou minha diretora e falou, não, Nutinha, agora vai para casa e a gente cuida dessa outra parte. Foi assim, aí fui para casa e já voltei para o cemitério para velar ele. E isso se passaram já 20 anos. Agora em abril vai fazer 21 anos que Deus recolheu meu filho. E é difícil, sim, mas quando a gente tem essa força dada por Deus, que é só Ele que pode dar essa força e que a gente pode suportar essa dor dessa separação. E eu sou grata a Deus por esse amor que Ele tem, por essa misericórdia, que Ele é um Deus misericordioso. Ele sara, Ele passa seu bálsamo nas feridas. E essa cirurgia que eu fiz, sinestesia, um pedaço de mim que foi tirado, foi Deus que fez o curativo, foi Deus que curou. E para as mães que hoje passam por isso, irmã Ritinha, o que a senhora diria para elas a respeito de tudo que a senhora viveu, desse pedaço da senhora sendo arrancado antes do tempo? Então, o que eu falo para as mães, depois que aconteceu isso, a morte do meu filho, que Deus recolheu ele, eu tive experiências assim. Eu comecei a participar de um grupo que dava apoio, que chamava Famílias Enlutadas. E lá a gente passava por psicólogo e cada um contava como que foi o seu luto. Uns de uma maneira que reage o luto, de uma maneira. Então a gente trocava assim, mães, todas as mães ali, esse grupo dava apoio a mães que perdiam filho com essa doença, com câncer. E o que eu falo para as mães é assim, o filho é Deus que dá para a gente, porque, né, o filho é dádiva de Deus. E a gente, assim, quantas vezes que eu via meu filho ali, naquele jeito assim, a gente mãe, pudesse tirar aquela enfermidade do filho e colocar na gente. Mas quando a gente confia no Senhor, é pedir força, porque não tem de outro lugar que a gente tira a força. É tirada do Senhor Jesus. E o que eu posso falar para as mães que às vezes estão com seus filhos enfermos, ou que já passou por isso, por essa parte de luto, não reclama de Deus, não. Por quê, meu Deus?
confia, fala assim, aconteceu à vontade do Senhor, foi Ele que quis, que é Deus que dá o filho a gente. E a gente fala assim, como que eu posso dizer? Se é uma morte de acidente, é uma morte repetida, a gente não está esperando. Foi uma tragédia. Eu passei por casos assim com a minha família, depois que meu filho, que Deus recolheu meu filho, eu tive a perda do meu sobrinho, 17 anos, morreu de tiro. E, assim, Deus é tão grande, é tão, assim, misericordioso, que Ele dá força para a gente. Porque na hora que eu fui ali visitar minha irmã, diante daquela situação que ela estava, essa minha irmã foi a qual estava comigo até no último suspiro do meu filho, essa minha irmã estava. Aí, passaram tempos depois, anos depois, ela perdeu o filho dela. Essa morte trágica. Um tiro na cabeça. Aí eu cheguei lá e falei com ela, e ela me abraçou e falou: Ritinha, cadê a luzinha que você falou que estava no fim do túnel? Aí eu falei: mana, foi Deus que quis. Deus me deu força para mim dar força para ela. E depois, nesse momento de dor, nossa, nós nos abraçados ali, ela falou: Ritinha, realmente, quem atira é o homem, mas quem mata é Deus. Se Deus quisesse, Ele tinha levado aquele tiro e não tinha morrido. E assim, o que eu falo para as mães é isso: tudo é Deus, é permissão dEle. Porque a gente tem que pensar assim, é a permissão de Deus. Se aconteceu o que aconteceu, foi a permissão de Deus. Que não cai uma folha do árvore se não for com a permissão do Senhor. Se Deus Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Tenho certeza que essa sua história edificará muitas vidas. E para finalizar, esse documentário dessa situação que a senhora passou, e tenho certeza que muitas mães que vão assistir vai poder se identificar. O que a senhora finaliza dizendo sobre a sua cura e como a senhora está hoje e a sua expectativa para vê-lo naquele grande dia no céu? Agora sim, encerra a parte do meu filho aqui, faz agora em abril 21 anos, passaram-se todos esses anos, eu nunca senti abandonada por Deus, eu sempre senti naqueles momentos de festivo e comemorativo que a gente sempre lembra, aniversário dele, aniversário da morte, aniversário de idade e festas comemorativas, tipo Natal, a gente lembra. Mas nunca, momento nenhum, eu senti desamparada por Deus. Aí passaram todos esses anos ali confortada por Deus, que é Ele que nos dá força, é Ele que nos conforta. Eu fui diagnosticada com veia do meu coração entupido, ou seja, eu tive 4 infartos seguidos, infartei 4 vezes, no qual eu tive que passar por um exame, fiz um cateterismo, e nesse cateterismo eu fui diagnosticada que eu estava com 3 veias do coração entupido. O médico me chamou e falou, depois do resultado do cateterismo, as veias do coração eram 5 e 3 vinhas estavam obstruídas. Só 2 que estavam para eles trabalhar, mas que não tinha outra solução, não sei, eu tinha que fazer aquela cirurgia de ponte safena. Porém, o médico, quando ele me deu esse diagnóstico e falou, ele falou assim: olha, tem uma veia do seu coração, a principal, a veia safena, tipo que comanda as outras, ela está só 2% boa, tem 98% obstruída. Essa a gente não tem muito o que fazer. Com essas palavras ele falou para mim no começo, antes de eu fazer a cirurgia, e no dia que eu me internei, ele falou a mesma coisa. Mas no dia que ele falou isso a primeira vez, que só tinha 2%, que não tinha muito o que fazer, que eu podia não sair da mesa de cirurgia, eu falei para ele assim: doutor, eu creio em vocês, né, mas eu acredito mais no médico dos médicos, o médico lá de cima, o médico dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou para mim, um médico assim: sério, Senhor,
assim, os cabelos brancos, falou assim, sério para mim. Eu não sei qual é a sua religião, eu sou católico, eu tenho 32 anos que trabalho nessa área, que eu sou cirurgião, que eu faço cirurgia do coração, e eu nunca vi esse milagre. Quando ele falou isso, me deu vontade de retrucar com ele, falar assim, das grandiosidades de Deus, mas eu só falei assim, né, doutor, que bom que Deus dá a sabedoria para vocês, médicos, para ele saber que tudo é Deus. Que Deus dá essa sabedoria para vocês, médicos, para trabalhar com o ser humano, principalmente nessa área mais delicada do corpo, que é o coração. Que bom que Deus dá sabedoria para vocês. E saí dali, daquele consultório do médico, falando com o Senhor. Eu falei, o Senhor não sabe o tamanho do Deus que eu sirvo. E saí confiante. Voltei, vim para minha casa, aí todo mundo da igreja me dando maior apoio. Muita gente ia me visitar, um determinado tarde, chegou umas irmãs e oraram, e uma delas fez a posição de mão e falou que Deus estava desentupindo o do meu coração naquele momento. E com os olhos da fé, eu senti, parece que borbulhava assim, mexendo aqui. Foi nessa hora que foi desentupir a veia do meu coração. Eu vi isso e eu senti com os olhos da fé. Aconteceu, passaram meses depois, aí eu já estava numa fila para fazer a cirurgia de ponte safena. Meses depois, precisamente 7 meses depois, eu fui chamada para fazer a cirurgia. Me internei no dia 9 de abril. Dia 9 de abril, meu tratamento, minha cirurgia, tudo foi lá no hospital regional de Registro. Deus coloca pessoas na vida da gente que, do jeito, Deus é maravilhoso, Ele cuida de tudo e Ele sabe de tudo. Quando eu fui diagnosticada com essa enfermidade, eu já congregava aqui, nessa igreja que eu congrego hoje. E eu fui acompanhada pelos meus pastores, que eu não estou aqui para estar idolatrando o homem, mas eu estou para agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida, naquele momento. Foi o pastor Manuel Júnior e a missionária Ramiciele, que estava comigo desde quando eu infartei até o momento de hoje. Eu tenho esse apoio, esse suporte vindo de lá de cima do céu e desse casal abençoado por Deus. Mas enfim, voltando lá da cirurgia. Fomos lá, o casal me levou lá, o meu pastor e a missionária me levaram para o hospital. O médico falou isso para a gente, que só tinha 2% para mim, para minha filha. Ele estava com um rabisco assim no papel e mostrou de novo e falou, olha, essa veia, como eu falei do começo, lá quando ela fez o cateterismo, ela só está 2% e ela não tem muito o que fazer. Ela pode morrer na hora da cirurgia. Quando foi no dia 10, fui para o centro cirúrgico. Quando chegou lá no centro cirúrgico, que eu fui fazer, que eles me abriram para fazer a cirurgia, essa veia que estava só 2%, que ele falou que não tinha muito o que fazer, foi essa veia que Jesus me curou, que Deus desentupiu, porque médico, Ele é o médico dos médicos. Glória a Deus. Ele é o médico dos médicos. Quando ele teve um susto, porque na hora que o médico falou isso, ele desafiou a Deus, que ele nunca tinha visto esse milagre, que ele era católico e que tinha 32 anos que trabalhava nessa área, e ele nunca tinha visto esse milagre. E Deus mostrou que existe, que Ele é o Deus de milagre, que Ele é o Deus poderoso, e que Ele desentope veia, e que Ele cura câncer, e que Ele... Quando eles me abriram essa veia que tinha só 2%, não precisou fazer. Para a honra e glória do Senhor Jesus, não precisou fazer essa veia. Eu tinha que fazer 3 pontes safena, eu fiz 2, porque a veia que não tinha jeito, aos olhos dos médicos aqui da terra, o médico dos médicos já tinha curado, glória a Deus. E eu fiz a ponte safena, no caso tira a veia da perna, coloca
no coração. Foram 9 horas de cirurgias, eu dentro de um centro cirúrgico, toda aberta, o coração em uma bandeja. E eu vendo com os olhos da fé, depois eu faço assim, eu vendo assim, os médicos ali, e o médico falava, corta aqui, tira aqui, abre aqui, põe aqui, e eu ali morta, né, entubada. Depois de 9 horas, põe meu coração de volta, já com uma das veias que não tinha mais jeito, já curada, o Senhor já tinha curado, o médico dos médicos já tinha feito essa cirurgia, e Deus fez assim, e Ele me deu sopro de vida, e aqui eu estou vivendo o meu milagre. A outra parte assim, que foi a mão de Deus na minha vida, nessa enfermidade, os médicos, antes de eu fazer a cirurgia, eles chamam a gente, faz aquela reunião, falou todo o procedimento, como que era, qual eram os riscos que eu corria. Depois da cirurgia, tinha que ficar 2 dias na UTI, fazia parte do procedimento. Me explicou para minha filha, não é porque sua mãe vai ficar ruim, fez a cirurgia do coração e está passando mal, foi estar na UTI. Não, é procedimento desse tipo de cirurgia, tem que ficar 2 dias na UTI. Para o meu milagre ser maior, eu tive complicações na cirurgia, eu tive uma arritmia. Depois o médico me falou que nesse período, no momento que eu estava com aquela aberta, para mim ter tido essa arritmia no coração, ele falou de 10, uma pessoa consegue sobreviver. E eu fui essa uma pessoa que sobrevivi. Eu fiquei 7 dias na UTI, 5 dias a mais do que era previsto por eles. Eu fiquei 7 dias na UTI, peguei uma infecção generalizada, fiquei no antibiótico. E estou aqui vivendo o meu milagre. Para a honra e para a glória do Senhor, eu estou aqui vivendo o meu milagre. Dia 10 agora de fevereiro, faz 10 meses que eu fiz a cirurgia. Estou bem, graças a Deus. Vivendo o meu milagre. Então eu sou um milagre vivo de que Deus existe e que Ele cuida da gente. As causas impossíveis aos olhos dos homens, para Deus é possível, porque é a especialidade do Senhor. Glória a Deus. É causas impossíveis. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo meu milagre. Estou aqui vivendo o meu milagre e falei, eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor quiser, eu estou aqui pronta. Mas eu falo assim, se for para me escolher, Jesus, eu não quero ir, não. Eu quero ir só no grande dia, para o Senhor me buscar a sua noiva. Eu quero ir junto. Amém. Glória a Deus. Mais alguma coisa, irmã Ritinha? Sou grata a Deus, primeiro, né? Já tinha falado, né, que eu tive 3 filhos. Hoje eu tenho meus 2 filhos. O mais velho foi o que o Papai do Céu levou. E agora eu tenho 2 filhos. O Leonardo, que mora lá na Bahia, casado. Deus já me presenteou com 2 netas. A Milena, que tem 11 anos. E a Isabela, que fez 5 anos. Tenho a Nara, que mora aqui em São Paulo. Orando a Deus para ela vir embora morar aqui, congregar aqui na igreja, na IEPG, Igreja Evangélica de Praia Grande. Se for da vontade do Senhor, até o mês de abril ela vai estar aqui congregando com a gente. É uma filha abençoada, que Deus trabalhou, que Deus deu livramento também, eu passei 7 anos também lutando e orando pela minha filha. Não foi enfermidade, foi seta do inimigo. Foi seta do inimigo, a adolescência que eu passei com ela foi difícil. Se eu for falar assim, do que eu passei com a minha filha durante 7 anos, foi dos 14 anos dela aos 21 anos. Foi luta, o inimigo tentou de todas as maneiras, mas maior era Deus, minhas orações. Eu nunca desisti da minha filha. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha filha serve a Deus. A minha filha é uma jovem convertida, muito usada por Deus. Deus deu livramento de todas as formas possíveis. De seta que o inimigo põe na vida de um jovem, o inimigo pôs na vida da minha filha. Mas o inimigo, ele só faz, ele pensa que ele pode, que ele tem poder, mas o poder maior quem tem é Deus. E quando ele pensou que ia cefar minha filha, Deus falou, não, essa aqui é minha.
Essa eu tenho promessa na vida dela. E hoje eu vejo a promessa que Deus tem na vida da minha filha. E eu só sou grata a Ele, eu só sou muito grata ao Senhor Jesus por tudo. Amém. Que Deus abençoe.